pobres de espírito, bem-aventurados aqueles que choram, bem-aventurados aqueles que são mansos, bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque deles é o reino, serão consolados, herdarão a terra, serão saciados, deles é o reino. O título dessa mensagem é O Santo e o Profano. Eu quero te convidar a ler comigo Mateus 7, versículo 6. Mateus 7, 6. Que diz assim: Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Bom, eu vou ler também na NVT. Como é apenas um versículo, dá para poder ler, e eu achei que a NVT ela traz uma compreensão melhor desse texto, que diz assim: Não deem o que é santo aos cães, nem joguem pérolas aos porcos, pois os porcos pisotearão as pérolas, e os cães se voltarão contra vocês e os atacarão. Amém. Texto difícil, a gente não encontra nem muito material sobre esse assunto, muita gente corre de falar sobre isso, mas como nós estamos numa série, se faz necessário de compreendermos o que o Senhor Jesus ele estava ensinando aqui para os discípulos e para nós que somos discípulos. E assim nós seguimos com essa série de exposições bíblicas intitulada Discipulado, que ela é baseada no Sermão do Monte. E em um primeiro momento, pode parecer que esse texto ele está totalmente desconexo com o texto anterior, com os 5 primeiros versículos. Parece um papo meio de patropi, né? Que está falando uma coisa, daqui a pouco vai lá e fala, não, deixa eu jogar uma coisa aqui, daqui a pouco continua para outro rumo. Só que nós vamos ver que esse texto ele tem sim algumas particularidades, e é por isso que a gente está tratando separadamente, né? Mas ele é um trecho separado, mas não é um trecho isolado. Então ele está em direta conexão tanto com o que vem antes, como com o que vem depois. Cristo ele está dando um princípio regulador de como lidarmos com todas as verdades que nós ouvimos até então no Sermão do Monte. Nada do que Cristo diz, a gente tem que entender muito bem isso, nada do que Cristo diz é sugestão. Ele não está apenas sugerindo. Mas há momentos em que ele fala mais suavemente, e há momentos em que ele fala veementemente. E esse é um dos momentos que ele fala mais forte. É um daqueles momentos como se ele estivesse dizendo assim, não façam isso de jeito nenhum. Então esse é um dos momentos que ele está falando ali mais forte. Mas vamos lá fazer um link com a mensagem anterior para a gente ver como que tudo isso se conecta. Já que na mensagem anterior nós vimos que Jesus tratou com os discípulos acerca do julgamento, onde nós não podemos julgar, isso é, vamos entender melhor, que tipo de julgamento é esse? É um julgamento onde nós assumimos o lugar de Cristo, no sentido de dar algo definitivo em relação ao próximo, seja de salvação ou seja de perdição. E muitas vezes a gente se depara com esse tipo de julgamento, às vezes em falas e às vezes, lamentavelmente, dentro de nós. Quando a gente começa a olhar para um e fala assim, esse não tem mais jeito. Mas espera aí, como não tem mais jeito? Teve jeito para você? Então como que não tem jeito para o outro? E às vezes olhando para o outro, fala, não, esse aí está certo, esse aí é uma pessoa boa. E a gente não conhece o coração, então o nosso julgamento ele é muito raso. Mas com isso, o que nós precisamos entender
que Jesus ele não está recomendando de maneira nenhuma que nós tenhamos uma posição apática, acrítica, em relação a observações que possam ser feitas em torno de alguém ou de alguma situação. Porque muitas vezes a igreja se esconde através disso e muitas vezes as pessoas até falam isso um para os outros, né? Ó, não julgueis para não ser julgado. Aí parece que a pessoa fica assim, né? Apático, acrítico. Não, tá tudo certo. Politicamente correto, não pode falar sobre esse assunto, não pode tocar nisso. Não é isso, não. Não é isso. O que Jesus ele proíbe aqui é o julgamento hipócrita. E então ele convida para uma avaliação justa. Hipócrita no sentido assim, peraí, como que você está se incomodando com o cisco que está no olho daquele camarada, sendo que tem uma trave no seu olho e você não tira isso? Então isso é um julgamento hipócrita, quando a gente quer consertar a vida do outro, mas a gente não quer consertar a nossa própria vida. Né? Como o Dietrich Bonhoeffer ele vai dizer, se a gente quisesse mesmo tratar o mal, a gente precisava de tratar onde a gente pode tratar de fato, que é na nossa vida. Mas às vezes a gente quer tratar o mal no outro e a gente não quer tratar o mal na nossa própria vida. Entenda que no próprio Sermão do Monte traz a exortação de não agirmos como gentios ou hipócritas. E recomendando assim, ele está orientando ao exercício da crítica e da avaliação. Como que a gente não vai julgar se você tem que olhar e saber o que é um hipócrita e como que é um gentil? Então a gente já tem que ter algum tipo de avaliação sobre isso. A gente precisa ter os olhos abertos, ouvidos atentos e discernimento sobre a realidade à nossa volta. Por quê? Porque cães e porcos não são ovelhas. O Charles Spurgeon, falando sobre isso, ele vai dizer o seguinte: você não deve julgar, mas não deve agir sem julgamento. Então, para a gente entender um pouquinho sobre isso, é isso. Charles Spurgeon ele traz um correto entendimento dessas palavras de Jesus. Então, o problema, queridos, ele não se encontra no julgamento em si, de quem é julgado ou por que é julgado, mas de como é julgado. Nós não podemos assumir o lugar de Deus, porque o fiel julgamento ele vem de Cristo. E ele sim que julga com justiça, porque ele conhece o coração do homem. E agora, entendendo como que se conecta a esse texto, nós entramos aqui no texto que trata acerca do santo que não pode ser dado aos cães e das pérolas que não devem ser dadas aos porcos, e não conseguimos fazer isso sem ter um critério de avaliação. O tratamento adequado que separa o santo do profano. E assim nós entramos agora em contato com elementos que são tão conhecidos de todas as épocas, principalmente da nossa também. A gente sabe muito bem. A gente não precisa ir para um dicionário, pesquisar na internet para poder saber o que é um cão, o que é um porco e o que é uma pérola. Nós conhecemos esses elementos. Só que nós precisamos entender o que cada um desses elementos representava aqui nesse tempo que Jesus disse essas palavras. Por exemplo, os rabinos, eles costumavam se referir a lições importantes ou a versículos bíblicos como pérolas. É assim que eles chamavam, uma vez que os mistérios do reino têm um caráter santo. E os judeus, com frequência, eles se referiam aos gentios como cães e porcos. Mas espera aí, será que é isso? Vamos entender melhor. Para entendermos melhor, tanto o cachorro quanto o porco, eles são animais desprezados no contexto bíblico. Tanto o cachorro quanto o porco são animais desprezados no contexto bíblico. Na Palestina, o cão ele não era nada considerado conforme estamos acostumados na nossa cultura ocidental. Ele era o carniceiro das ruas. E o seu próprio nome já representava sua desonra. Cão. Não fazendo em nada lembrar de um animal doméstico, de estimação, fofinho, carinhoso, que abana o rabo para o seu dono diante de um carinho. Não tinha nada a ver com esse cachorrinho que você talvez tenha na sua casa, não é nada disso.
mas era um animal meio selvagem, feroz, perigoso. Talvez algo mais próximo de um chacal ou de um lobo. Então é isso que os comentaristas vão dizer acerca do cão. E esse certamente a gente não quer ter em casa. Você queria ter um chacal ou um lobo dentro do seu apartamento, da sua casa? Eu creio que não. Salmo 22, 16, diz assim, ó: cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. Olha como que esse salmo messiânico, ele descreve os perseguidores como cães, ou seja, entenda bem, tá? Ser cão não era coisa boa. Não era coisa boa. E paralelamente a isso, o porco na mente dos judeus, ele representava tudo quanto havia de mais imundo e que precisava ser repudiado. Não era a Peppa Pig, não era o porquinho do Palmeiras, não era nada disso não. Aquele período era tudo que houvesse de mais imundo e que precisava ser repudiado. Porque porco gosta de lama, de sujeira. Então de nada adianta você pegar um porco, você fala assim, não, eu vou dar um banhinho no porco, eu vou colocar uma roupinha bonitinha nele e vou passar um perfume, que na primeira lama que ele se deparar, ele vai dar um tibum ali. Então essa é a realidade do porco. E o judeu, ele não criava porcos e até hoje ele não come carne de porco, seguindo a recomendação de Levítico 11, 7. Se a gente lembrar daquele episódio de Jesus com o gadareno lá, que depois os espíritos malignos, a legião vai para os porcos, a gente está falando ali de um povo estrangeiro. E logo depois eles falaram que Jesus não era bem visto lá no meio deles e pediram para ele poder ir embora. Então, eles não gostavam em nada de um porco. Algumas pessoas vão dizer que essa recomendação de Jesus de não comer carne de porco era justamente pela época onde não tinha todos os métodos e os meios que a gente tem hoje para poder fazer que uma carne de porco ela seja comestível e faça bem. Então a gente sabe, talvez você conhece alguém que até falava que tinha uma doença da carne de porco até um tempo atrás. Então fogo naquele tempo não era como é hoje, não tinha os tratamentos, não tinha como tratar bem isso, como se fosse um cuidado de Deus com a época, porque a gente sabe que a carne de porco é muito gostosa, né? Entendeu? Mas o povo até hoje não come. E mais, queridos, comentaristas dizem que o porco palestino em pauta, provavelmente, ele era algo parecido com um javali europeu. Então não era o porco que a gente está habituado a ver nos dias de hoje. Então era um porco que era capaz de violência. E assim, os dois animais juntos, cão e porco, eles funcionam como modelos de pessoas violentas, perversas e com hábitos de sujeira. Tá? Porque o cachorro também, naquele período, era hábito de sujeira. Até se você pegar um texto bíblico que depois vai descrever esses dois materiais, esses dois animais, ele vai descrever de um jeito não muito legal. Vai falar que um porco ele volta para a lama e o cachorro volta lá para o seu próprio vômito. Então não era uma coisa muito bonitinha não, viu? Não era muito bonitinha. Querido, e sobre esse mesmo versículo existem duas possíveis vertentes de interpretações, sendo a segunda a mais aceita. Eu quero falar um pouquinho sobre essas para vocês. A primeira, ela está ligada diretamente à conclusão da mensagem passada da trave e do cisco, o que propõe um arrependimento, o que propõe confissão, né? Porque se você entende que você está enxergando o cisco no olho do seu irmão, mas você não está se dando conta da trave no seu, então diante de um pecado sugere arrependimento e confissão. Arrependimento e confissão. O que é confissão? Concordar com Deus. Deus diz pela sua palavra que aquilo é errado, você concorda com Deus, então você confessa o seu pecado. E além de confessarmos a Deus para sermos perdoados, Tiago ele também recomenda que nós confessemos uns aos outros com outro viés.
para sermos curados. Então, a gente confessa para Deus para ser perdoado, a gente confessa para o irmão para ser curado. Tiago 5,16. E sendo a confissão um ato sagrado, uma atividade santa, é nessa abordagem que a orientação é de não entregarmos essas confissões a qualquer um. Nem a cristãos com traves nos olhos, e muito menos a quem não professa a mesma fé que nós. Porque eles poderão cometer dois grandes equívocos. Eles irão pisar nessa atividade sagrada e irão tripudiar de quem confessa os seus pecados. Então a gente não pode confessar a qualquer um, nem a qualquer cristão que vai ficar julgando, e nem alguém que não é cristão como você, que vai olhar e muitas vezes vai ainda criar mais resistência e mais casca com o cristianismo. Vai ficar com aquele julgamento, falar, ah lá o crente lá, como que ele vive, ah lá, ó o crente, é pior do que muita gente. Então a gente não pode. Essa é uma tarefa que ela é delegada a gente com a visão ampliada pelas lentes do amor. Ou seja, o discípulo ele não deve transferir para os cães da religião ou para os porcos do legalismo as suas pérolas de confissão e o sagrado solo do seu coração contrito e arrependido, já que eles não vão apoiar o discípulo a se libertar dos seus pecados. Pelo contrário, trarão culpa e farão o discípulo ficar com medo, porque uma vez que você partilhou a sua vida, você ficou à margem do julgamento definitivo desses, que pode muitas vezes ter isso aí como se fosse uma carta na manga, para depois poder ficar barganhando assim com você e te ameaçando. Querido, entenda bem, essa é uma visão, uma interpretação um tanto alegórica. Embora eu concordo muito com a verdade contida nessa primeira interpretação, eu fico com a segunda, que é a mais aceita, e eu vou trazer ela a seguir. Ou pode ser ainda que a gente possa olhar para esse texto como uma dualidade, onde dizem duas verdades, duas coisas distintas, duas coisas. Isso é verdade, isso também é verdade. Mas a segunda interpretação, ela é mais aceita e ela entra no quesito da transformação do outro. Ou seja, obedecendo à grande comissão, nós temos que ir a todos os lugares e a todas as pessoas para anunciarmos o Evangelho de Jesus Cristo. E assim fazer discípulos de Jesus Cristo, ensinando esses discípulos a guardarem, no sentido de obedecerem, de viverem a palavra de Deus. Só que quando a gente vai para todos os lugares e a todas as pessoas, são todas que nos recebem e todas que aceitam essa mensagem? Não. Nem todos irão nos receber bem. Nem todos darão valor àquilo que para nós é a nossa razão de existência. E Jesus ele fala de pérolas, ou seja, aqueles que as têm carregam um grande tesouro. As boas novas de Jesus Cristo, com toda a história e a revelação que as prenunciam. E de fato esse é um tesouro inestimável. E diante desse tesouro, todas as riquezas materiais, elas se tornam insignificantes. Porque é muito melhor juntar tesouros no céu, como nós vimos, onde as traças, a ferrugem não podem deteriorar essa riqueza, do que a gente querer juntar na terra, onde além desse mal, ainda podemos sofrer na mão de ladrões, que podem roubar a nossa riqueza. Então, diante dessa riqueza, todas as outras riquezas se tornam insignificantes, uma vez que nada é mais importante do que ter o perdão de pecados e ser aceito por Deus. Nada é mais maravilhoso do que o meio que isso se tornou possível. Deus enviando o seu próprio Filho para poder viver a nossa vida, morrer a nossa morte, para que pudéssemos ter a garantia da vida eterna. Então essa é a riqueza que nós carregamos, as pérolas. Esse é o sagrado que nós carregamos.
Mas aí, quando a gente sai para propagar essa linda missão e essa linda mensagem, o que fazer com esses que não recebem bem essa pérola santa? Mandá-los para o inferno? Não precisa. Infelizmente, o ser humano ele vai para lá com as suas próprias pernas. Ou melhor, ele já nasce ali, pecador. Ele reconhecendo a Cristo, então ele entra por um caminho que é um caminho de salvação, que é um caminho de vida. E querido, é verdade que muitas pessoas ficam ferozes e se endurecem ao Evangelho, porque quem o leva não tem o mínimo de sabedoria. E muitas vezes leva com peso de palavras de acusações, misturando coisas que não são com aquilo que é, e a reação é praticamente óbvia. Quem de você que já não ouviu, hoje talvez nem tanto, mas eu já ouvi muito disso. Crente mandando todo mundo para o inferno, né? Crente evangelizando e falando, você vai para o inferno, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. E com essa sabedoria toda. E a pessoa já se fecha diante de uma mensagem como essa. Uma vez, fazendo um trabalho com moradores de rua, que eu fiz por uns 3, 4 anos, na noite, na madrugada, eu me deparei com uma senhora de uma outra igreja, que eu não vou citar, e ela encontrou a gente, ela queria converter a gente, que já era tudo crente ali, estava ali fazendo o trabalho, porque na cabeça dela, o único crente que é para o céu era o crente que tinha lá a placa da igreja dela. Não, irmã, nós já somos cristãos, nós somos batistas. Não, tem que se converter, tem que ir para o céu, senão não vai para o céu não. E essa era a mensagem. Então, se até a gente ficou incomodado com essa mensagem, quanto mais as pessoas aí fora. As pessoas que não têm toda essa simpatia ainda para o Evangelho. E nos dias em que nós vivemos, crentes dão um péssimo testemunho com uma série de coisas. Misturam o profano com o sagrado, dando muitas vezes um ar de sacralidade para o que não passa de profano. E isso gera casca de resistência no público-alvo da proclamação do Evangelho. Ou seja, tem muito crente jogando contra. Então isso tem que ser levado em conta também, com essas pessoas que têm resistência, que talvez podem agir como ferozes diante dessa mensagem, porque nem tudo que as pessoas falam é Evangelho. Evangelho é boa nova, tá? Boa nova. Tem gente que não tem boa nova nenhuma no seu discurso. Pelo contrário, só tem más velhas, só tem acusação, só tem dedos apontados. Isso não é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é esperança para o pecador, é salvação, é amor de Deus. E esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. E assim, para fazer essa distinção do que é Evangelho e do que não é Evangelho, e de pessoas, os receptores, para saber se é alguém que é um possível discípulo de Jesus Cristo, ou se a gente está diante de um cão ou de um porco, fica entendido que nós já tiramos a trave dos nossos olhos. Porque com uma trave no olho, obviamente, a nossa visão vai ser limitada, né? Então, o primeiro convite que a gente tem que entender com isso é que a gente tem que corrigir a nossa vida. E como que a gente quer converter o outro, sendo que a gente muitas vezes age como um incrédulo, nem a gente age como um convertido. Então, se a gente está com uma trave nos nossos olhos, não adianta a gente querer acertar a vida de ninguém, né? Então, para a gente ter esse discernimento, fica entendido aqui que nós já tiramos a trave dos nossos olhos. Para ampliar o nosso entendimento, ao Jesus enviar os 12 discípulos, ele passa uma série de recomendações em dado momento. E vem uma muito interessante, eu quero te convidar a ler comigo, Mateus 10, versículos 11 a 15. Que diz assim, ó: E em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem, pergunte quem nelas é digno, e fiquem ali até saírem daquele lugar. Ao entrarem na casa, saudem-na,
Se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. Se, porém, não for digna, a paz voltará para vocês. Se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Em verdade lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Ou seja, queridos, não é de qualquer jeito. A gente carrega uma atividade santa. A gente carrega pérolas preciosas com a gente. E toda tentativa de convencer o outro pela própria força é inútil e perigoso. É inútil porque os porcos não reconhecem as pérolas que lhes são jogadas. E é por isso que é inútil. Primeiro, nós precisamos lembrar que quem convence o homem do pecado, o ser humano do pecado, é o Espírito Santo de Deus. Diz lá em João 16:8 que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então não é o nosso discurso e muito menos a nossa técnica. Você pode ter técnica para a sua profissão, você pode ter técnica para uma série de coisas, mas isso aí não se faz necessário no convencimento de uma pessoa para que ele possa se tornar um discípulo de Jesus Cristo. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Os discípulos que assim pregam, tentando convencer o outro pela própria força, correm o risco, sem necessidade e sem benefício, de sofrerem danos por parte da fúria cega de pessoas endurecidas e obstinadas. Quem de vocês que já não viu uma conversa sobre fé acabando mal? Conversando sobre uma coisa, querendo enfiar a goela abaixo ali assim, ó, sabe? Entra aí nesse cabeção essa palavra aí, ó. Você tem que ser assim. Não é assim que acontece. Não é por força, mas é pelo Espírito. Não é assim que acontece. Tem muita gente que está perdendo o tempo, querendo ganhar discussão. Eu não conheço ninguém que virou crente porque perdeu uma discussão. Você conhece alguém? Eu não conheço ninguém. Ninguém. E eu já fiz muito isso, e eu tenho certeza que talvez até você mesmo já fez isso com alguém. E não é assim que as coisas acontecem. Para pessoas endurecidas, muitas vezes eles querem ver na nossa vida um testemunho. E aí então as pessoas se abrem para essa mensagem. Opa, peraí, nem sempre as pessoas vão ser simpáticas para as nossas palavras. Nem sempre. E querido, nós podemos entender os cães como os que atacam a verdade. E os porcos como os que desprezam e pisam em cima da verdade do Evangelho. Aquele que é o caminho, a verdade e a vida, conforme diz João 14:6. E isso, por um porco, ele não sabe o valor de uma pérola. O porco não sabe o valor de uma pérola. E nem um cão sabe apreciar algo sagrado. Ele sabe. Então, o sagrado e a pérola para um porco e para um cão não faz o menor sentido. Uma das formas que pérolas são pisoteadas nos dias atuais, e muitas vezes nós nos deparamos com a ira de animais ferozes, é por meio da internet. Uma vez que pessoas e igrejas muitas vezes usam esse meio sem sabedoria nenhuma. Muito mal usado muitas vezes a internet. E aquilo que é a palavra de transformação, quando genuína, muitas vezes não passa de memes. E então, embora saibamos que nós não somos iguais àqueles, as pessoas aí fora não sabem. Então todas as vezes que a gente fica compartilhando isso, mandando para outros, e às vezes sem sabedoria, mandando até para quem não é cristão, sem sabedoria, a gente pensa que a gente está ajudando e fazendo o outro rir, mas muitas vezes a gente pode estar causando um endurecimento naquela outra pessoa para o Evangelho de Jesus Cristo. Porque embora a gente saiba, a gente olha e fala assim, não, eu não sou daquele jeito. Eu não faço isso. Mas as pessoas aí fora não sabem.
e eles pegam e colocam todo mundo no mesmo saco e falam assim, é tudo igual, é tudo do mesmo jeito. Calvino, ele disse o seguinte: cães e porcos são nomes que foram dados, não a toda espécie de homens debochados, ou aqueles que são destituídos do temor de Deus e da verdadeira piedade, mas aqueles que, através de evidências claras, manifestaram um desrespeito obstinado para com Deus, de modo que sua condição parece ser incurável. E é assim que ele vai descrever acerca de quem são os porcos, de quem são os cães. A questão em pauta é não servir esse tesouro para cães e porcos. Pessoas essas de disposição perversa, que estão sempre insatisfeitas, a zombaria cínica, a arrogância intelectual, o amor pela decadência moral e a autossuficiência presunçosa desses indivíduos os fazem totalmente resistentes à pessoa e à mensagem de Jesus Cristo. E a gente tem que ter sabedoria quanto a isso. Para que a gente vai levar pérola para quem não sabe apreciar? Para que a gente vai levar santo para quem zomba disso e ainda ataca? Contudo, é necessário o equilíbrio. É não lançar pérolas aos cães e porcos, porque nós estaríamos perdendo o tempo, barateando a graça. Mas Jesus nos recomenda amar os inimigos. Então a gente não pode gerar essa indisposição assim de tal forma, não é cão e porco, então que fique no chiqueiro e que fique lá para o meio do mato. A gente tem que tomar cuidado, tem que ter um equilíbrio quanto a isso. Nós não precisamos e não podemos ser desagradáveis, mal educados, agir com humilhação, porque ao longo da história da igreja isso muito aconteceu. De pessoas, por conta de julgar mal, ser desrespeitosas, mal educados e agir muitas vezes com a humilhação. Como eu disse para vocês, que os próprios judeus chamavam todos os gentios de cães e porcos, e não é isso. Não é isso. Querido, a marca do discípulo de Jesus Cristo é o amor. E educação também é amar. E agindo assim, nós poderemos fazer com que o nosso procedimento ele fale muito mais alto do que as nossas palavras. E quem sabe, até mesmo aqui hoje, nós estamos aqui com alguém que no passado já foi um cão ou um porco, mas que foi alcançado pela misericórdia de Deus e transformado em uma ovelha do pastor Jesus Cristo. Eu já ouvi muitas histórias, eu mesmo no passado já persegui muito a igreja, já falei muito mal de crente. Por quê? Porque eu estava fora da igreja, porque eu ficava vendo as coisas erradas. E a gente tem que agir com amor, a gente tem que agir com cuidado, a gente tem que agir com respeito, com cautela. Contudo, entenda bem que servir pérolas sagradas a cães e porcos é baratear a graça. E nós temos que lembrar que graça não tem nenhuma ligação com amostra grátis. Porque muitas vezes quando a gente fala de graça nos dias modernos, essa palavra é muito mal interpretada nos dias que nós vivemos. Entrada franca, demonstração gratuita. Então muitas vezes as pessoas pensam que graça é isso. A gente está diante dessa interpretação nos dias modernos, alegando que o grátis é barato demais a ponto de darem de graça. Quanto custa? Não, é de graça, toma. Não é isso. A graça em Cristo é graça não porque é barato, mas porque é muito caro e nós não poderíamos pagar o preço. E é por isso que é graça. Tão caro que custou a vida de Jesus Cristo, o Cordeiro Santo de Deus, o único que poderia resolver o problema do pecado que separava o homem de Deus, criando um imenso abismo. E é por isso que é graça. É por isso que para a gente receber essa graça nós precisamos da misericórdia de Deus. E a imposição da palavra é desperdício da graça. Você tentando dar pérola e dar santo para porco, para cão, é desperdício da graça. É torná-la barata. E isso aborrece o mundo.
Assim, as pessoas acabam, por fim, voltando-se violentamente contra os que querem impor aquilo que eles não desejam. Pode ser em observância a essa verdade, por exemplo, que Jesus se recusou a falar com Herodes, lá em Lucas 23, 9. Ele estava sendo confrontado, fazendo perguntas, e ele nada falou. Bem como responder aos líderes religiosos que tentaram armar uma cilada para ele, lá em Mateus 21, do 23 a 27. E ele nada falou, ele jogou uma outra pergunta para eles lá, e não respondeu aquilo que eles perguntaram. E também que Paulo se recusou a argumentar com pessoas que resistiam à palavra de Deus. Nós temos exemplos em Atos dos Apóstolos 13, do 44 ao 49, e também lá em 18, versículos 5 e 6. E o apóstolo Paulo também nada disse, ele fez aquela recomendação lá de Mateus, mais ou menos, sacudiu a sandália dos pós, a sandália, o pó da sandália e falou: fiquem vocês aí que eu estou partindo. Por quê? Porque se deparou com um coração endurecido e resistente, pessoa que não tinha simpatia, o coração aberto para a palavra de Deus. Mas, em contrapartida, nós temos que lembrar que Jesus ele tinha muita paciência e acolhimento com pecadores. Então, o que nos mostra que a gente precisa saber a dose certa, a postura certa, a maneira certa de lidarmos com cada pessoa. Nós precisamos de sabedoria e discernimento. Sabedoria e discernimento. Martin Lloyd-Jones, sobre isso, ele diz o seguinte: Deus nos chamou para sermos pescadores de homens. Agora precisamos saber a isca para pescarmos. E com cada pessoa você alcança de um jeito. A gente tem que ter essa sabedoria, esse discernimento. A grande comissão diz que nós precisamos pregar a todos, mas fato é que nem todos receberão. Tem pessoas que serão resistentes e até perseguidores diante da mensagem que levarmos. Sobre isso, olha o que diz Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esses são os porcos, esses são os cães. E vale esse destaque, para não se assentar na roda dos escarnecedores, ou seja, de ficar investindo o sagrado, as pérolas, com quem zomba e despreza tanto o discípulo de Jesus Cristo quanto a mensagem que ele leva. Então tem situação que a gente tem que ter um pouco de sabedoria e discernimento, e às vezes não precisa nem de ser tão esperto assim, para saber que a gente está perdendo o tempo, que aquela mensagem não é bem-vinda, que nem a sua presença é bem-vinda. E às vezes a gente fica insistindo e perdendo tempo e barateando a graça de Deus. E a gente tem que tomar cuidado quanto a isso. Pessoas que são zombadores, pessoas que são escarnecedores, pessoas que tendo um contato com o sagrado agem como porco, sujando a pérola. E a gente tem que tomar cuidado quanto a isso. Porque a gente aprende que tanto Jesus quanto Paulo, ele não teve a mesma mensagem, uma coisa assim robótica, né? Um discurso assim de telemarketing, que você tem que falar para todo mundo igual. Não foi assim que ele agiu com todas as pessoas. Com um ele agia de um jeito, com o outro ele agia de outro jeito. E nós precisamos de sabedoria e discernimento. E é muito interessante, queridos, que a palavra de Deus, ela se deixa sujeitar ao desprezo e à rejeição dos seres humanos. Porque nem sempre que a palavra é partilhada, como eu disse para vocês, encontra corações abertos e dispostos a obedecê-la. Para a palavra pode haver corações endurecidos e portas fechadas. E Jesus, tendo todo o poder, toda a autoridade, ainda assim ele se coloca na posição de bater na porta. Lá em Apocalipse 3:20, por exemplo, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E olha que aqui nesse versículo ele está
falando aqui, esse versículo é endereçado a uma igreja. Mas podemos aplicar para o ser humano, porque ele não vai contra aquela orientação passada por ele aos discípulos, quando enviou eles em missão, que nós lemos há pouco lá de Mateus. Não vai contra. Essa palavra que sofre a oposição dos pecadores é a mesma palavra misericordiosa que converte pecadores. Ou seja, a pérola não deixa de ser pérola se estiver suja de lama por conta de um porco que rolou nela. A pérola sempre é pérola. Acontece que uns dão valor e outros não dão valor, mas a pérola é sempre pérola. Diante da palavra de Deus cabe reverência, respeito, uma vez que as Escrituras é a palavra de Deus em linguagem humana. A palavra de Deus é alimento, porque o próprio Jesus disse assim: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. E queridos, tenha plena consciência disso, que se a palavra viesse até nós com todo o seu poder e força, nós estaríamos nesse exato momento diante do juízo final. É por conta da misericórdia de Deus, da graça de Jesus Cristo, que nós podemos desfrutar do seu amor, do seu favor, e é por conta disso. Jesus, ele esperava que os discípulos fizessem distinções morais e não permitissem que as coisas espiritualmente preciosas fossem tratadas levianamente por aqueles que rejeitam o convite de Cristo. E nós que pertencemos a Deus, nós temos essa capacitação. Nós temos. 1 Coríntios 2,16, lá Paulo nos ensina que nós temos a mente de Cristo, e nós precisamos fazer uso disso. A mente de Cristo, para ter esse discernimento, como agir, o que falar, como se portar, como lidar com esse público, como lidar com aquele outro público. Hoje nós estamos investindo em algo que tem retorno, onde nós estamos barateando a graça de Deus, nós precisamos ter esse discernimento. A gente tem que aprender com o nosso Senhor, que disse, lá em João 16:12, tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. A gente tem que entender isso aí. Ou como até o próprio apóstolo Paulo, ele disse lá em 1 Coríntios 3, 1 e 2. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Nós precisamos desse discernimento, meus amados. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. E isso, porque se somos discípulos, nós temos o Espírito Santo de Deus habitando na nossa vida. Meus amados irmãos, a palavra de Deus é sagrada. E ela deve estar sendo refletida e partilhada diante de corações contritos, em reverência ao nome de Jesus, com quem tem a sede da presença de Deus. Que Deus nos ajude, para que tenhamos zelo, estratégia, responsabilidade e discernimento espiritual. E também que tenhamos ânimo diante das pérolas sagradas que é o Evangelho de Jesus Cristo. Eu e você, nós temos um tesouro com a gente, que diante desse tesouro, que tenhamos ânimo. Nós temos o maior tesouro desse mundo. Valorize o que você tem, valorize essa mensagem, valorize o Senhor da sua vida. Tenhamos sabedoria